Olá, tudo bem? Da minha quinta ou oitava série, como era dito lá no passado, eu estudei no ginásio Bento Quirino, que ficava relativamente perto da minha casa, e eu estudava à noite. E eu sempre tive amizade com pessoas que eram mais velhas do que eu. Eu tinha por volta de 15 anos e conheci nessa classe uma pessoa com quem eu tive amizade, chamada Pedro. Pedro era terrível. Pedro só vivia falando palavrões, zombando dos outros, era mulherengo de primeiro nível. Então, olhando para o Pedro, apesar da amizade que eu tinha com ele, eu entendia que ele era uma pessoa extremamente perdida, sabe? Aquela pessoa perdidona. Era assim que lá na minha adolescência, com 15 anos, eu olhava para o Pedro e achava impossível que sua vida pudesse ser mudada ou melhorada diante do que ele demonstrava na sua amizade dentro da sala de aula. Teve um período, nós terminamos o primeiro semestre e tivemos alguns dias de férias e nós voltamos para recomeçarmos as aulas, deveria ser lá pelo mês de agosto, por aí, e de repente, voltando a conversar com o Pedro estava completamente mudado. Seu linguajar não era mais aquele, os seus pensamentos não eram mais aqueles que ele expressava na amizade. Pedro era uma pessoa compenetrada, uma pessoa séria. Eu notei claramente, muito claramente, que o Pedro havia tido uma grande transformação no seu comportamento. Naquela ocasião eu estava iniciando a minha jornada na vida evangélica, eu estava começando a frequentar a igreja evangélica. E eu perguntei para o Pedro o que é que tinha acontecido. E aí então ele me disse, ele compartilhou que ele tinha ouvido falar de Cristo, do amor de Cristo, e de que ele tinha assumido o compromisso de segui-lo, de servi-lo, de que tinha recebido a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que aquilo tinha mudado completamente a sua maneira de agir e de pensar, apesar do pouquíssimo tempo. O Pedro é um exemplo com muitas pessoas. Quando o Senhor Jesus Cristo entra na vida de alguém, de fato e de verdade, ele faz uma grande transformação de dentro para fora, levando esta pessoa a ter várias mudanças, a começar do seu próprio pensamento, a começar da sua natureza que agora é renovada em Cristo Jesus. Não é sem sentido que o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Era isso que tinha acontecido na vida do Pedrão. Era isso que tinha acontecido no interior daquele jovem. Ele teve uma experiência real e profunda com Cristo, e depois eu pude acompanhá-lo nos próximos anos que se seguiram a esta transformação. E de fato, ele mudou por completo a sua vida e passou a ser uma grande testemunha, quer seja com a vida, quer seja com as suas palavras, do que Cristo fizera em seu coração, em seu interior. Essa é uma grande verdade que nós precisamos perceber. Para quem não tem experiência com Cristo, para quem não conhece a Cristo, para quem não tem vida com Deus, esse tipo de coisa é uma bobagem. Esse tipo de coisa nada mais é do que uma espécie de mudança de bandeira. Eu era isso, agora sou isso. Mas há um grande engano nesses corações. Porque, de fato, Cristo é aquele
que separa a nossa vida entre o nosso passado, do presente e também em relação ao nosso futuro, quando ele entra na vida da gente. As perspectivas internas mudam, os pensamentos mudam, as nossas buscas mudam, os nossos ideais mudam, o nosso posicionamento perante Deus muda. Este é o grande milagre que acontece na vida e no coração daquele que diz ao Senhor Jesus Cristo: entra na minha vida, entra no meu coração, transforma-me e faz de mim aquilo que tu entendes ser o melhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A expressão não é se alguém está em Cristo, é porque mudou de religião, é porque mudou de bandeira. Não. Fala que a nova criatura é uma nova pessoa. Sabe o que é você ser aquilo que jamais você tinha sido? Ter uma mudança total de dentro para fora? É isso que Cristo faz quando de fato e de verdade ele entra na nossa vida. Quando nós lhe abrimos o coração e a vida para que ele entre e governe para sempre, até nos conduzir para a eternidade, visto que ele é o único caminho. É nisso que eu creio. Deus abençoe a sua vida.